Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho muito interessante, mas que eu vejo pouca informação online a respeito, que é a classe média na Índia. Nós ouvimos muito falar sobre a pobreza na Índia, aliás eu fiz um vídeo sobre isso, se você ainda não viu, o link vai estar aqui em cima. E nós também ouvimos falar sobre os ricos na Índia, na ostentação dos casamentos e na enorme diferença social que existe entre os ricos e os pobres. Mas afinal de contas, e a classe média? Aonde eles ficam no meio de tudo isso e como é que eles vivem? Eu vou dar alguns dados básicos e depois eu vou mostrar um pouco mais sobre a vida da classe média de acordo com os indianos que eu conheço e as experiências deles e o que eles me contaram. Bom, assim como eu mencionei lá no vídeo sobre a pobreza na Índia, o número de pessoas dentro de cada classe social pode variar muito de acordo com a definição utilizada. Tem estudos que falam que existem 78 milhões de pessoas, tem estudos que falam que existem 600 milhões de pessoas na Índia, na classe média. Tem vários outros estudos que também falam que existem entre 300, 340, 360 milhões de indianos na classe média. Por causa disso, eu não vou focar muito nos números, mas sim, de fato, como essas pessoas vivem. Outra coisa que eu mencionei lá no vídeo sobre a pobreza é sobre a diferença entre as classes em diferentes países. Por exemplo, uma classe pobre no Brasil não necessariamente é a mesma coisa do que na Índia, porque, de um modo geral, no Brasil as pessoas ganham mais, a inflação é diferente e tem muitos outros fatores que podem influenciar na divisão de classes em diferentes países. O que você precisa saber é que o Banco Mundial classifica a Índia como um país de renda média baixa e o Brasil como um país de renda média alta. Então, não necessariamente as classes médias desses dois países terão o mesmo poder de compra e de consumo. Aliás, eu também já fiz um vídeo sobre o poder de compra na Índia, então se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, clica no link que está aqui em cima. Um artigo muito interessante que eu achei foi do jornal The Hindustan Times e eles classificam a classe média na Índia em 5 maneiras diferentes, de acordo com aonde a pessoa mora, a ocupação dela e etc. E eu achei essa classificação de fato muito pertinente. Então essa pesquisa divide a classe média em 5 grupos diferentes. A classe média que está ascendendo agora, a classe média das zonas rurais, a classe média urbana do setor privado, a classe média do setor público, e em quinto, a classe média dos comerciantes. Um fato muito interessante, mas talvez não tão surpreendente assim, é que entre a classe média que está ascendendo agora, você tem uma presença maior de pessoas que são de castas mais baixas, e entre a classe média urbana do setor privado ou a classe média dos comerciantes, você tem uma presença mais forte de pessoas que já são de castas mais altas. E se você acompanha todos os vídeos que eu faço por aqui, o vídeo de hoje vai fazer muito sentido para você. E se você ainda não viu meus outros vídeos ou ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever no botão aqui embaixo e ative o sininho, porque toda semana nós temos 3 vídeos super legais sobre a cultura da Índia. E já aproveita para seguir a minha conta lá no Instagram também, né, gente? leticia.na.india, porque por lá também tem muita informação bacana sobre a Índia. A classe média ascendente ainda é aquela que está um pouco vulnerável a cair de volta para baixo da linha da pobreza caso eles passem por algum tipo de crise. E normalmente essas pessoas possuem ensino médio ou ensino superior completo, só que os seus pais provavelmente são analfabetos ou não completaram os seus estudos. E uma coisa que eu achei muito interessante é que, de acordo com esse artigo, 2/3 da classe média da Índia ficam nas zonas rurais do país, que é uma coisa que nós não necessariamente imaginamos porque estamos acostumados com a ideia de que a classe média pertence aos centros urbanos, de que há mais pobreza nas zonas rurais. E isso é bastante interessante porque, de fato, até hoje mais da metade da população indiana mora nas zonas rurais, então é muito legal ver esse movimento econômico acontecendo por lá também. Outra coisa muito interessante que esse artigo menciona é a diferença de influência política dentro desses grupos. Por exemplo, a classe média que está ascendendo é a que vai ter um maior número de pessoas no futuro e ela vai ganhar mais influência com o passar do tempo,
Mas a classe média urbana do setor privado e a classe média dos comerciantes tende a ter mais influência política devido às suas conexões e uma proximidade maior que essas pessoas têm com os meios de comunicação que são em inglês. E de uma maneira geral, dentro desses segmentos da classe média, eles contam com tudo privatizado. Eles utilizam sistema de saúde privado, escolas do setor privado e até financiamento privado para comprar um imóvel. Mas agora, como é que isso se traduz na prática de acordo com as pessoas que eu conheço? O Pius, que é meu marido, me falou que, por exemplo, na época do pai dele, a classe média tinha uma configuração um pouco diferente. Era muito comum, por exemplo, que as famílias de classe média tivessem a fonte de renda oriunda ou do setor privado, ou porque são pequenos comerciantes, ou porque o chefe de família trabalha no setor público. E uma das aspirações da classe média daquela época é que as famílias pudessem colocar os filhos em escolas que os educassem em inglês. E não é como nas escolas no Brasil, onde você aprende inglês na escola 1 ou 2 vezes por semana, ou você estuda em uma escola internacional, que é uma coisa caríssima. Existem muitas escolas particulares na Índia que possuem um custo relativamente baixo e que educam as crianças em inglês e também em hindi, ou se não no idioma daquele estado específico. Até hoje isso é um sinal de status e você consegue ver isso em vários filmes e séries indianas, onde as pessoas que falam inglês possuem um status maior do que as pessoas que não falam o idioma. Naquela época, carro era um artigo de luxo, então as famílias possuíam motos ou scooters, e nessa geração, que hoje já possui cerca de 50 anos, as pessoas já começaram a ter menos filhos. Então, os avós do Pi, por exemplo, ainda tiveram muitos filhos, 8, 6 filhos, mas é muito comum que pessoas da classe média, no mesmo perfil dos pais dele, já tenham menos filhos, com cerca de 2 ou 3 aí por família. Naquela época, comer fora era uma coisa extremamente incomum e isso é uma coisa que eu menciono lá no vlog aonde eu mostro o McDonald's na Índia para vocês. O link tá aqui em cima também para quem quiser ver depois. Então as famílias iam super pouco aos restaurantes e elas tinham um hábito muito forte de conservar e preservar os itens que você tem ao invés de comprar coisas novas. Elas costumavam ter ali uma TV e viagens internacionais eram bastante incomuns. A classe média daquela época não viajava para o exterior. Já faz algumas décadas que tem um boom muito forte na Índia no setor de tecnologia da informação ou de serviços, e eu acho bastante curioso que praticamente todos os meus amigos indianos fizeram cursos de engenharia ou de tecnologia da informação ou de algum assunto relacionado. Então é muito comum hoje que as famílias de classe média incentivem os seus filhos a estudarem engenharia, porque elas acreditam que engenharia é sinônimo de um futuro melhor para toda a família. Uma renda de classe média pode variar demais de acordo com a cidade onde a pessoa vive ou até mesmo quantas pessoas existem na família. Como vocês sabem, é muito comum que na Índia as pessoas morem em uma configuração chamada de joint family, onde os filhos homens com as devidas esposas e filhos moram na mesma casa que os pais. Dito isso, a presença da mulher no mercado de trabalho ainda é muito baixa na Índia, era cerca de 30%, mas caiu nos últimos anos. E aí o poder de consumo dessa família, obviamente, vai variar muito de acordo com a quantidade de pessoas que existem na casa, o estilo de vida que eles querem levar e a cidade onde eles moram. A cidade de Jaipur, por exemplo, apesar de ter 3 milhões de habitantes, não é considerada uma cidade grande na Índia. E por lá os custos são bem menores do que em Delhi ou em Mumbai. Então existem cidades onde uma família de 4 pessoas consegue ter uma vida de classe média com uma renda de aproximadamente 40 ou 50 mil rúpias. Existem outras cidades onde a família precisaria ter uma renda ali de pelo menos 100 mil rúpias ou 150 mil rúpias para ter o mesmo padrão de vida. Então, além de os jovens hoje trabalharem com engenharia ou tecnologia da informação, você também vê bastante gente no setor de serviços, emprego em qualquer outro tipo de empresa, ou também muitas pessoas que trabalham em startups. Nós, inclusive, temos vários amigos que trabalham em startups e essas empresas oferecem uma qualidade de vida
muito boa para os seus funcionários devido aos salários mais elevados. Os jovens de hoje também têm hábitos de consumo diferentes. Comparado com as gerações anteriores, eles gostam mais de gastar com cuidados pessoais, com roupas, com sapatos, de sair mais à noite, de comer fora, de passear com os amigos. Hoje em dia ficou mais comum e mais fácil a classe média fazer viagens ao exterior, então você consegue ver pessoas de classe média que já viajaram para o exterior 3 ou 4 vezes. Você já vê jovens que não vivem mais sem certos tipos de luxo, como por exemplo um ar-condicionado. Existem muitas pessoas que também adotam alguns hábitos da cultura ocidental, como assistir alguns filmes, ouvir alguns tipos de música, usar alguns tipos de roupa, como calça jeans. E esse movimento você vê ele muito mais forte nos grandes centros urbanos do que nas cidades menores ou cidades do interior. E como essas pessoas foram educadas em inglês, o idioma continua a ter uma influência muito forte na vida das pessoas dessas classes. As casas de classe média hoje em dia também possuem mais itens, como por exemplo 2 ou 3 TVs. As casas possuem geladeira, que é um item, aliás, que não possui a mesma importância na Índia comparado com outros países, porque na Índia as pessoas gostam de cozinhar tudo fresco todos os dias. Todo mundo tem um smartphone, as casas têm Wi-Fi, e é muito comum que além de 1 ou 2 scooters ou motos, a família tenha pelo menos um carro, que não costuma ser um carro super luxuoso, super chique, mas um carro ali comum que atenda às necessidades da família. E por último, existe uma diferença muito visível que está acontecendo na sociedade no que diz respeito aos hábitos de consumo e lugares que as pessoas gostam de frequentar. Por exemplo, quando eu mudei para a cidade de Jaipur no ano de 2013, se viu uma quantidade muito pequena de restaurantes com um nível internacional, com uma decoração muito legal, com uma cozinha super bacana. Claro que eles existiam, mas não eram tão abundantes quanto hoje em dia. Dos últimos 4 anos para cá, eu consigo ver uma mudança muito notável, um crescimento muito rápido na economia, no número de lojas que a gente vê abrindo, no número de comércios, na quantidade de casas e prédios em construção, e eu acho esse movimento muito interessante, porque eu me lembro muito de como isso aconteceu no Brasil quando eu estava crescendo, e a gente via muitos prédios e muitas construções por todos os lados. E outra coisa muito interessante é os hábitos das pessoas em relação ao shopping. Na cidade de Jaipur, por exemplo, onde as pessoas até pouco tempo atrás não tinham um super hábito de ficarem na rua até tarde, de saírem para lojas, de fazerem 1000 compras, etc., o shopping não tinha uma importância tão grande. Então, os shoppings mais antigos da cidade deram uma flopada. É muito comum que você veja um shopping ali, que hoje em dia a maioria das lojas estão fechadas, só que hoje em dia os shoppings que são mais modernos e mais novos possuem um número maior de pessoas frequentando. E eu acho muito fofo quando eu vejo 2 gerações da mesma família no shopping. Então, em Jaipur, por exemplo, eu acho muito bonitinho que sempre que eu vejo uma família que tenha a mãe ali na faixa de seus 40 ou 50 anos, com os filhos adolescentes ou adultos, os filhos entram no shopping e aí eles sobem a escada rolante com a maior desenvoltura, tudo ali é super normal para eles. E na hora de as mães subirem na escada rolante, é muito comum que elas tenham muita dificuldade, porque elas nunca estiveram naquele ambiente antes. Então, a hora que você olha na hora de subir na escada rolante, elas têm medo de colocar o pé ali no degrau, porque elas não sabem muito bem o que vai acontecer. E eu já vi muitas vezes os filhos tendo que ajudar as mães a subirem ali na escada rolante, ensinarem para elas como é que funciona essa cultura de consumo e a cultura do shopping. E eu acho essa diferença de gerações muito interessante de se observar. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho de como é a vida de uma família de classe média na Índia, ou pelo menos na cidade onde a gente mora, que é em Jaipur. Não deixem de conferir os outros vídeos aqui do canal. Um beijo para todo mundo e até a próxima!